tudo que seja feito aqui nessa manhã seja para glorificar o Teu nome, ó Pai Celestial. Pai bendito, também pedimos, usa, Senhor, o mensageiro da Tua palavra, Senhor, que ele seja um canal de bênção na vida da Tua igreja, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que irão assistir essa live, ó Pai Celestial, que eles possam ser alcançados, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai Celestial. Pai bendito, abra, Senhor, os nossos mentes, os nossos corações, para compreendermos a Tua palavra e que sejamos edificados por Ti nessa manhã, ó Pai Celestial. Abençoa, Pai bendito, a cada um dos irmãos que adentraram essas portas, que eles possam, juntamente conosco, ó Pai Celestial, sentir a Tua presença neste lugar, ó Pai Celestial, e glorificar o Teu nome, ó Pai. Fica conosco, ó Pai Celestial, abençoa o Seu povo, aonde quer que esteja reunido nesta manhã, ó Pai Celestial, glorificando o Teu santo nome, ó Pai Celestial. Aceita, Senhor, a nossa adoração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Glórias a Deus. A igreja poderá se sentar? Graças a Deus, né? Nós estamos mais uma manhã na casa de Deus, o primeiro sábado deste mês. Aí fora é dia da mentira, né? Aqui dentro é dia da verdade, porque nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. E a verdade é que Ele está aonde o seu povo se reúne, né? Então, nós estamos aqui glorificando e exaltando o seu nome. Eu queria, desde já, agradecer a todos os irmãos que estão conosco, que Deus possa abençoar a cada um, né? Que nós tenhamos um sábado abençoado na Tua presença. Hoje nós iniciaremos, né, mais uma série de mensagem com o tema, né, ativando o modo missão. Então, neste mês, nós vamos abordar, né, durante aos sábados, este tema, ativando o modo missão. E aí eu convido você, né, a participar, né? São 5, 4 esse mês? 5, né? 5 sábados? 5 sábados, é isso mesmo. Né? Durante esses 5 sábados, a gente estará meditando um pouquinho sobre ativar o modo missão. Né? Olha, o que eu preciso para ativar o modo missão? Esse é o tema das nossas mensagens aos sábados. Lembrando também que hoje tem um bate-papo com o MMA, né, o Ministério de Música e Artes. Então, todos os irmãos que participam do Ministério de Música e Artes, às 3h30 da tarde, né, estarão aqui na igreja, juntamente com o pastor, para um bate-papo a respeito do Ministério de Música e de Artes. Os irmãos que louvam, que adoram, né, que ajudam ali na mesa, né, estarão aqui participando deste bate-papo. E na semana que inicia agora, né, a partir de amanhã, né, iniciará a semana de jejum, oração e jejum coletivo da igreja. Então, os irmãos que se lembram, né, toda manhã vai ter lá o verso da palavra de Deus, né, a meditação, a oração. Apenas não ouça, né, mas participe também, né, orando, intercedendo em favor da igreja, porque Deus abençoa, né, quando o seu povo está unido através das orações para exaltar e glorificar o teu santo nome. E aí no sábado, né, às 8h45 da manhã, nós estaremos todos juntos na igreja. Faça um esforcinho, venha 15 minutinhos antes, meia hora antes, né, aqui na igreja, para estar orando todos juntos. É gostoso, né, quando a igreja se reúne para orar a Deus. Então, no sábado, 8h45 da manhã, eu convido você a estar presente aqui na igreja para a gente fechar a semana de oração aqui na igreja. São esses os informes, né, deste dia, né? Aí no próximo dia 8, né, que já é o próximo sábado, a gente tem a ação social, né, que é feita ali pelo Ministério de Homens no supermercado Calegares, né? Os irmãos depois procuram lá o irmão Marcelino para se organizar, para a gente ter pessoas ali ajudando na arrecadação de alimentos ali no supermercado. Tá bom? Queria convidar então o grupo Razão de Viver, que estará adorando a Deus, e logo mais o pastor estará trazendo a mensagem da palavra de Deus. O grupo está com a oportunidade. Mais uma vez nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Amém? Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Continuar nessa adoração maravilhosa ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que todos os povos, todos os reinos declarem que o Senhor é o Deus de todas as nações. Que Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que opera, é o Deus que está presente em todas as nossas vidas.
que nós possamos celebrar a Deus, porque nós estamos aqui na presença dEle. Quantos hoje não podem e não têm o privilégio de estar na casa do Senhor? Quantos hoje gostariam de estar no nosso lugar, celebrando a Deus, e hoje talvez esteja num leito de hospital? Ou muitos talvez nem conheçam esse Deus, e nós temos esse privilégio de conhecer quem é o Deus, qual nós cantamos, qual nós oramos, qual nós celebramos, e qual nós ouvimos nesta manhã, o Deus que nos dá esperança de um dia nos reencontrar com Ele. Ainda que passemos por lutas, por tribulações, o Senhor, Ele nos dá essa esperança, que um dia Ele virá nos encontrar e levar para nós morarmos junto com o Pai. Enquanto isso, nós devemos louvar, exaltar e bendizer enquanto nós temos fôlego de vida. Louve ao Senhor, exalte e bendiga o nome dEle Todo-Poderoso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Aleluia! Para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Deus.
a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria que nós estivéssemos lendo no Salmo 96, o verso 8. A palavra de Deus diz assim: deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Amém? O conselho aqui, irmãos, é que nós não devemos vir com as mãos vazias para a casa de Deus. Porque ele fala, deem ao Senhor a honra que Ele merece, tragam uma oferta e entrem no pátio do seu templo. Olha como a gente precisa realmente ler a palavra de Deus para entender. Não podemos vir de mãos vazias e entrarmos no templo do Senhor. E se entrarmos de mãos vazias e não trouxermos uma oferta ao Senhor, nós estamos o quê? Não estamos honrando o nosso Deus. Tá bom? Então vamos aprender isso. Trazermos sempre uma oferta que agrade ao Senhor. Tem que ser que agrade a Ele. Amém? Amém. Deus maravilhoso, Pai de eternidade, Príncipe da paz, nós estamos alegres, Senhor, por estarmos na Tua presença. Nós nos alegramos por saber que temos um Deus bondoso, misericordioso, que cuida de nós, que nos tem dado vida, nos tem dado saúde, nos tem dado esperança de vida eterna. Senhor, muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Obrigado também pela Tua palavra que nos tem ensinado que para honrar o Teu nome, nós temos que trazer a nossa oferta ao Teu altar. Obrigado pela Tua palavra, que verdadeiramente nós possamos praticá-la para a honra e glória do Teu nome. E queremos pedir também a bênção do Senhor sobre cada irmão, cada irmã que vai trazer a sua oferta, o seu dízimo, que as bênçãos sejam abundantes na vida de cada um, que não falte o pão de cada dia, que não falte, Senhor maravilhoso, a saúde, a paz, o amor, a bondade, que não nos falte nada, porque tudo vem de Ti para nós. E nós queremos Te agradar, Te glorificar por todos esses benefícios que o Senhor faz por nós. Muito obrigado, nosso Deus, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus me ensina a viver os meus dias, Senhor, te entrego.
por tua graça, mesmo sem merecer, eu preciso de ti. Jesus me ensina a viver os meus dias, Senhor, te entrego. Preciso do teu perdão, eu sou tão dependente de ti. Pecador que sou, nada sou, mesmo assim me deu a sua vida. Nada tenho pra lhe dar a não ser o meu coração. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés, és o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer, eu preciso de ti. Eu me rendo a ti, me lanço aos teus pés, és o ar que eu respiro. Vivo por tua graça, mesmo sem merecer, eu preciso de ti. Oh, glórias a ti, ó Pai. Nós precisamos da tua presença, Senhor Jesus. Precisamos do teu perdão, da tua misericórdia, Deus. Oh, aleluia. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Sua incrível graça me libertou. Sua misericórdia me permite viver. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Deus. Glórias e honras sejam dadas a ti, Pai. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Que essa incrível graça do Senhor nos permita viver dia após dia, nos permita viver para a honra e para a glória do nome do Senhor. E é por isso que nós vivemos, é por isso que nós estamos aqui, para viver para Cristo, viver a presença e a graça dele sobre as nossas vidas. Nós não temos nada, nós não somos nada, mas é a graça do Senhor que nos permite viver cada dia mais, e nos permite viver com alegria em nossos corações, nos permite viver glorificando, exaltando e bendizendo o nome de Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele é tremendo sobre as nossas vidas e sobre este lugar.
que nós possamos crer que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o Deus que faz milagres sobre as nossas vidas. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. A esperança viva está, pois o meu Deus ressuscitou. Pra sempre eu vou confiar, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus, do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, meu Deus. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Caminho és quando no escuro estou. Eu creio em ti, tua palavra não mudou. Eu quero teu mover,
Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor, glórias a ti, Jesus. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua graça. Nesse momento a tua igreja se coloca em oração diante do Senhor. Meu Deus, recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, pois nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos nos Teus milagres. Abençoa a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui se apresentam nesta manhã. Senhor, cada um trazemos em nossa mente, em nosso coração, alguns dilemas, preocupações, questões por resolver. Alguns chegam aqui nessa manhã cansados, Deus, cansados fisicamente, cansados emocionalmente, exaustos, exauridos, mas aqui nós estamos. Aqui estamos porque sabemos que na Tua presença todos recebem força, porque a Tua palavra diz que os jovens se cansam, se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por isso, em Teu nome, nós pedimos, renova o Teu povo, renova a Tua igreja, dá força, dá vigor, dá ânimo, em nome de Jesus, em meio a todas as aflições desse tempo presente, que os nossos olhos estejam em Ti. Outros dos Teus filhos chegam aqui nessa manhã, extremamente alegres, porque nessa semana foi uma semana de bênçãos, de respostas, de portas abertas, do derramar da Tua graça, do Teu poder e favor, e por isso, de igual modo, com alegria, nós nos colocamos na Tua presença pedindo, dá-nos a cada dia mais um coração agradecido a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, e nos fale através desta palavra. Nós precisamos e dependemos da Tua voz, precisamos e dependemos do Teu Espírito, por isso nos colocamos na Tua total direção, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, amém. Podem se assentar, irmãos. Nós louvamos e enaltecemos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus glorioso, por esse grande privilégio de, na manhã do Santo Sábado, nós aqui estarmos reunidos na presença dEle. Amém? Hoje, 1º de abril, como disse o Marcelo, iniciando uma nova série de reflexões, ativando o modo missão, e a gente glorifica a Deus por isso. Na semana que vem, nós estaremos iniciando uma nova série de lições bíblicas. Serão 12 lições bíblicas com o título Igreja em Modo Missão. Amém? Igreja em Modo Missão. E no início desse ano, como nós colocamos ali no boletim, quando nos propomos a refletir no mês de abril sobre ativar o modo missão, a gente não sabia da série de lição que viria com esse tema. E coincidiu, a coincidência, o Jesuicidência, né? O mesmo tema praticamente. Igreja em modo missão é a lição. E ativando o modo missão é a nossa série de 5 reflexões para esse mês de abril. E nós cremos que Deus, o Senhor, o soberano, Ele tem muito a tratar a Igreja Adventista da Promessa com esses temas que serão realizados. Abril, maio e junho, 3 meses de lição bíblica e 1 mês de reflexões em nossos cultos. Uma igreja em modo missão é uma igreja que faz contraponto com uma igreja em modo manutenção. Então, uma igreja em modo missão, ela é diferente de uma igreja em modo manutenção. Uma igreja em modo manutenção é aquela onde a preocupação da liderança, do pastor, dos membros, é manter as coisas como estão. Sabe aquela expressão mesmice? Manter sempre assim. Tá bom assim. É um contentamento descabido, porque esse contentamento, muitas vezes, ele foge até daquilo que Deus, o Senhor, Ele nos pede em sua palavra. Então, uma igreja em modo manutenção, ela se preocupa apenas no bem-estar dos fiéis. O que é bom para nós? Tá bom assim para você? Tá bom para você? Sempre foi assim, então vamos manter assim? É isso mesmo? Ela se preocupa só com o bem-estar dos fiéis. É uma igreja em modo manutenção.
Uma igreja em modo missão, diferente um pouco disso. Por que diferente um pouco disso? Porque ela se preocupa, é claro, com o bem-estar dos fiéis. Ela tem essa preocupação com o bem-estar dos fiéis. Mas não só isso. Ela pensa um pouquinho fora da caixinha. Ela vai um pouquinho além e ela está preocupada não no seu conforto dentro das quatro paredes. A grande preocupação da igreja no modo missão é engajar-se na missão que Deus deu para ela. Porque Deus ele não criou, não instituiu e não fundou a igreja para o bem-estar de um povo, mas ele criou, instituiu, fundou a igreja para que ela fosse boca dele nessa terra, glórias a Deus, para que todos pudessem a ela se chegar, conhecer o Deus glorioso, que é o único caminho, a única verdade, a única vida, o único que pode trazer salvação. Então essa igreja em modo missão, ela se preocupa com os de dentro, é claro, senão ela estaria também fora dos princípios de Deus, mas ela tem o foco dela na missão, os olhos dela na missão recebida pelo Senhor Jesus Cristo. Os nossos sermões, todos eles precisam ser bíblicos, e assim seremos, e assim caminharemos, mas nós vamos caminhar um pouco também, usando como base, ajuda para nós, alguns textos desse livro, Igreja, Tô Fora. E parece que pode assustar um pouquinho, né? Igreja, tô fora. Não é para a gente assustar, porque a ideia do autor desse livro não é fazer com que a gente pense em sair da igreja. Não é fazer com que a gente entenda que a igreja não é o melhor lugar para nós. Pelo contrário, a grande proposta que se apresenta nesse livro é mostrar que no nosso tempo, muitas pessoas tem um interesse por espiritualidade. Quando se fala em espiritualidade, as pessoas estão abertas para experiências espirituais. Mas quando se fala assim, vamos para a igreja, vem para a minha igreja agora, aí o que se ouve em grande parte é isso, igreja, estou fora. Não, eu quero ter experiências, mas eu não quero participar de uma igreja, eu não quero me envolver com uma igreja. E aí, conforme nós já mencionamos, né, no início da mensagem, o tema dessa primeira reflexão é um problema crônico da igreja. Qual que é o problema crônico da igreja? O seu DNA. O seu DNA. E aí, conta-se que um pastor, ele estava em um retiro espiritual com cerca de 25 pastores, aquele retiro não de jovem, né, não de adolescente, mas um retiro de pastores, e a pessoa que estava ali ministrando, o facilitador do encontro, ele pediu para que cada pastor falasse um pouco de si mesmo e falasse também de sua igreja. Então, cada um ia ter a oportunidade ali, alguns minutinhos, para falar um pouco de si e um pouco também da sua igreja. Ele conta que começou um por um, cada pastor, ele falava assim bem pouquinho de si, rapidamente, meu nome é Moisés Laurentino da Silva, e aí, mas a igreja de Paulínia, e aí ele já começava a falar dos projetos, da missão, da agenda da igreja, dos programas da igreja, e ele menciona assim, que eram como um pai orgulhoso do seu filho. Sabe aquele pai que fala as coisas boas do filho, mas faz vista grossa, né, para as dificuldades que o filho lhe traz? Esses pastores, eles começaram a falar muito bem das igrejas em que eles estavam liderando, pastoreando, dos programas, dos projetos, dos eventos, e ele via ali um visível orgulho na fala desses pastores por conta dos seus projetos na comunidade local. Um por um. Depois que os 25 falaram, chegou a vez daquele pastor que estava ali como facilitador e, de cabeça baixa e de fala mansa, ele começou a dizer assim, olha só, abre aspas, eu vou ler aqui o que o pastor começou a dizer. Sabem, a cada dia que passa, mais me convenço de quão bíblica é a minha comunidade local. Observando as pessoas que se reúnem sábado após sábado e conhecendo as suas histórias de domingo a sexta, identifico inúmeros pontos em comum,
com as igrejas locais descritas nas páginas do Novo Testamento. Em minha comunidade, temos alguns imorais, vários idólatras, um punhado de adúlteros e até mesmo homossexuais. Caluniadores e trapaceiros, então, já perdi as contas. Parece que isso aqui choca um pouquinho, não choca? Espera aí, mas ele está falando que a igreja dele parece uma igreja bíblica, e aí ele começa a citar todo esse tipo de problema. Esse espanto que talvez a gente fica, narrando ali no texto, o pastor disse que foi o mesmo espanto que aqueles pastores que estavam exaltando suas igrejas locais como igrejas perfeitas ficaram. Mas quando a gente olha para as cartas que o apóstolo Paulo ele escreve às igrejas, e diga-se de passagem, ele escreve 13 cartas para igrejas, o apóstolo Paulo ele vai falar ali de que aquelas igrejas são igrejas complicadíssimas. Nós vemos nas cartas do apóstolo Paulo uma série de exortações e repreensões, porque aquelas igrejas tinham problema como divisões, fofocas, igrejas bíblicas, Novo Testamento, adultérios, litígios entre pessoas, atitudes de preconceito dos ricos para com os pobres, incesto, idolatria, dentre outras coisas, estavam acontecendo dentro da igreja. Agora, pense comigo, o que causa mais espanto não era a situação que o apóstolo Paulo diz que aquelas igrejas estão. O que causa mais espanto quando nós lemos as cartas do Novo Testamento é a maneira como Paulo ele inicia as suas cartas. Lembra como ele inicia geralmente as suas cartas? Como? Aos infelizes que estão na igreja, aos pecadores condenados ao inferno. É assim que ele inicia as cartas dele? Como que ele inicia? Aos santos. Aos santos que estão em Corinto, aos santos em Filipos, aos santos na Galácia. Paulo, ele sabendo de tudo isso que se passa em cada igreja local, e ele próprio escreve em grande parte para repreendê-las, ele chama esses irmãos que faz parte dessas comunidades de santos. Agora, como poderia alguém chamar a gente com esse currículo, dessa estirpe, com esses erros graves, falhas morais, como alguém poderia chamá-los de santos, considerá-los de santos? A resposta para essa fala de Paulo, nós encontramos naquilo que vem depois que ele chama os irmãos de santos. Geralmente ele continua dizendo, santos em Cristo Jesus. Amém? São santos, mas em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Quando nós não compreendemos esse segredo, a gente se equivoca em relação à nossa visão de igreja. Quando nós não compreendemos esse segredo, a gente passa a ter uma visão crítica e severa em relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Há dois exemplos de pessoas que fizeram afirmações assim. Por exemplo, o Nietzsche, que é um ateu, ele escreveu o seguinte: eu creria na sua salvação se eles, cristãos, se parecessem um pouco mais com pessoas que foram salvas. Um ateu, ele diz isso, né? Então, para ele, como as pessoas não se parecem como pessoas salvas, ele acha-se no direito de descrer da igreja de Jesus Cristo. O Mahatma Gandhi, que foi um líder político, religioso da Índia no século XX, quando perguntado acerca do cristianismo, ele disse o seguinte, escreveu o seguinte: não tenho qualquer problema com a pessoa de Jesus. Minha grande dificuldade reside no abismo facilmente observado entre a pessoa e os ensinamentos de Jesus e o estilo de vida daqueles que se dizem seus seguidores. Essas frases, se a gente estiver meio chateado com a igreja, a gente tende a dizer assim, é isso mesmo, tá vendo? Por isso que é isso aí mesmo, concordo também. Só que essas frases, elas evidenciam alguém
ou pensamento de alguém que não entendeu o que é igreja. Evidencia o pensamento de alguém que pensa que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, que pensa que por ser seguidor de Cristo, as pessoas já nesse tempo e já nessa terra têm que ser perfeito em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Quando a gente vê um contraponto disso, tem um escritor cristão chamado Philip Yancey. Olha só a frase dele: rejeitei, ele que viveu um período de ascetismo, cresceu na igreja, daqui a pouco sai da igreja, aí duvida da igreja, fica todo preocupado se deve ou não estar na igreja. Aí, na maturidade, ele escreve o seguinte: rejeitei a igreja por algum tempo, porque encontrei bem pouca graça ali. Voltei, porque não descobri graça em lugar nenhum. E graça não é de engraçado, você está entendendo? Graça, maravilhosa graça, né? Misericórdia, graça. Ele encontrou pouca graça na igreja. Mas quando ele sai, ele diz: olha, lá fora o negócio está pior. Lá fora eu não encontrei nenhuma graça. Por isso eu voltei para a igreja. Num outro livro que ele escreve, Igreja Porque Me Importar, ele diz assim: o processo me ensinou que o segredo para encontrar a igreja certa está dentro de mim. Tem a ver com o meu modo de olhar a igreja. Então os ateus, incrédulos, eles procuram falhas em nós para dizer assim: igreja, estou fora, não quero saber de igreja. Quando alcança-se a maturidade e entende-se de fato o que é a igreja, a gente passa a ver ela com outros olhos, É interessante que o Philip Yancey, ele depois retorna para a igreja e se torna antes um crítico, agora um grande defensor da igreja. O grande segredo que nós estamos falando aqui, que uns entendem e outros não, é o DNA da igreja. O DNA da igreja. Se nós observarmos a matéria-prima que Deus usou para fazer a igreja, Ele não usou coisa perfeita. Ele não usou seres divinos, seres angelicais. Deus, Ele usa pessoas imperfeitas. Então, a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Então, Deus, através da igreja, não quis criar um grupo de pessoas que divulgassem as suas próprias virtudes. Olha, eu sou bom, eu sou santo, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal. Não. O propósito da igreja, Ele nos chamou para que a gente divulgue as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O nosso desafio não é falar de nós, mas é falar dele. O grande propósito de Jesus na igreja é trazer pessoas, indivíduos com suas falhas, erros e pecados, mas que esses indivíduos sejam perdoados, restaurados, tratados, redimidos, transformados, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. Então, a igreja, ela se torna uma comunidade de pessoas agraciados por Deus, mas imperfeitos, em obras ainda, pessoas que estão num processo de transformação, pessoas que, como diz Paulo, não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Glórias ao Senhor Jesus. A igreja de Corinto, ela é um exemplo disso que estamos falando. Quando nós olhamos para as cartas que Paulo escreve e chegamos à carta à igreja de Corinto, nós vemos que Paulo, ele mostra essa realidade muito clara para nós. E aí, nós chegamos então a esse problema crônico da igreja, que é o seu DNA. Corinto, vocês lembram que era uma metrópole na época, né, caracterizada ali pelo comércio, era uma cidade portuária, tinha muitas pessoas que iam ali só para passar a noite, depois no outro dia seguia viagem. Por conta disso, a promiscuidade, a prostituição em Corinto era assim muito forte. Não só por essa questão de ser uma cidade portuária, mas pela idolatria da cidade. Dos cultos eram atos promíscuos em meio àquele
culto. Corinto, então, era uma igreja que estava inserida nessa realidade da cidade. E alguns irmãos da igreja, ao invés de fazer a diferença na cidade de Corinto, eles vinham com aqueles mesmos costumes e permaneciam com aquelas mesmas práticas, mesmo tendo conhecido Jesus Cristo, a sua graça e a sua salvação. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve exortando a igreja, aos irmãos, a que, uma vez em Cristo, algumas posturas precisariam ser pensadas. E quando nós chegamos aqui no capítulo 6, a partir do versículo 9, se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios 6, 9, nós lemos assim. Eu vou aqui por conta do tempo, tá bom? 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Não sabeis, ele diz, que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse texto, ele permite para nós pensar em alguns fatos, e eu gostaria de compartilhar esses fatos claros nesse texto. O primeiro deles é que aqui é apresentada uma má notícia. Versículos 9 e 10, que acabamos de ler, nós vemos aqui que, num primeiro momento, parece que somos levados a pensar que o apóstolo Paulo está apresentando uma lista de pessoas que, por conta dos seus erros, por causa dos seus pecados, eles já estão ali com um pezinho no inferno. Não tem nem o que fazer mais, porque, olha só, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí no versículo 10 ele cita um monte de pecados e diz, eles não herdarão o reino de Deus. Então essa primeira olhada parece-nos de fato que esses erros citados já estão julgados por Deus, através de um processo sumário, e não tem o que fazer. Regras são regras, então quem praticou esses atos aqui não tem mais salvação. Aí, algumas pessoas, ao olhar para o passado, e identificar alguns desses erros, alguns desses adjetivos, pode desistir. Se vocês praticaram, olha só, ele fala perversos, imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, esquece, não tem qualquer chance. Parece que é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. No entanto, o problema ele passa a ficar ainda mais sério se a gente considerar que nesse versículo, Paulo ele não tinha a intenção de passar uma lista exaustiva de erros, de pecados que tiram alguém do reino dos céus. Porque, por exemplo, ele não menciona, Apocalipse 21:8, que fala ali de covardes, de incrédulos, de assassinos, de feiticeiros. Então, tem muito mais erros graves, sérios, pecados, que o apóstolo Paulo ele não menciona aqui. E esses aqui, ele está dizendo, esses não herdarão o reino dos céus. Em segundo lugar, tem uma outra questão que complica. Por quê? A criatividade humana, ela tem sido grande ao longo da história. Então, o homem, ele tem inventado novas formas de pecado, novas maneiras de pecar, que o apóstolo Paulo não mencionou aqui. Acho que ele nem tinha ideia de que isso viria a acontecer. Por exemplo, o homem, ao longo da história, desenvolveu diferentes tipos de perversão.
A perversidade, ela tem, assim, crescido demais no nosso tempo. Se você não precisa ir longe, né? Na década de 90, surgiu uma sigla assim, GLS. Você conversava com alguém, que você via que era meio diferente, ele falava assim, não, eu sou GLS. O que é GLS? Gays, lésbicas e simpatizantes. GLS. Começou em 90, né, surgir isso. Hoje, já não é mais GLS, porque entende assim, GLS não atende mais todos os perfis das pessoas, como elas se veem, como elas se enxergam. Então, hoje já é o quê? LGBTQIA+. Espera aí, LGBTQIAP+. O que é isso? Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, LGBTQIA+. Mas se tiver mais, é o mais. Tipos de perversidade. O homem também tem criado diferentes tipos de imoralidade. Basta ver os reality shows da vida. E tem crente que assiste Big Brother Brasil. E tem crente que não vai para a cama sem ver a nojeira, a podridão e todos os adjetivos ruins que você possa imaginar, chamada Big Brother Brasil. O homem ele tem criado perversidades, imoralidades e também com relação à idolatria. Hoje não é só ter uma imagem lá na parede. Não, tirei, quer dizer que eu tirei a idolatria do coração? Não, às vezes está lá dentro. A idolatria ao dinheiro, aos bens materiais, à profissão, aos títulos, aos diplomas, aos currículos, ao corpo perfeito. Idolatra-se o corpo, idolatra-se o intelecto. E são tipos de idolatrias do nosso tempo. O roubo, vender mais caro do que deve, ou comprar mais barato do que deve, aproveitando, explorando os outros. Então, aqui é uma série de pecados modernos que são tão graves quanto esses que o apóstolo Paulo ele aqui menciona. Então, essas versões modernas tentam driblar um pouco o juízo de Deus ou deixar o pecado mais light, né, mais leve. Contudo, se a nossa primeira impressão desse texto da carta de Paulo aos Coríntios está certa, nós teríamos então duas consequências. Se quem pratica esses pecados está com o pezinho lá, duas consequências. Primeira delas, a história, ou na história, a igreja, ela deverá ser formada só por pessoas perfeitas, só por pessoas top de linha, só por pessoas nota 10, que não peca por pensamento, por palavra, por sentimento, por omissão. Se esse tipo de pessoa que pratica esses pecados estão perdidos, não tem mais salvação, então vão sair da igreja e vai ficar só perfeito na igreja, só gente boa demais. Só que a outra consequência é que, se isso aqui for uma realidade, a igreja ela se tornará uma organização sem filiados, sem ninguém, sem pessoas. Porque quem é perfeito? Quem pode entrar dentro de um padrão de perfeição que não peca? Quem pode entrar dentro de um padrão de uma santidade plena e perfeita? E se só esses podem e devem estar na igreja, eu ia pegar minha pastinha aqui, ia deixar vocês, vem alguém pregar aqui, porque eu tenho muitas coisas para consertar na minha vida. Não somos perfeitos. Isso aqui é um fato, é uma má notícia. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos depender da nossa perfeição e santidade e justiça própria, nós não estaríamos na igreja. Não somos dignos. Por isso nós cantamos aqui, que a incrível graça nos libertou. Mas há um segundo fato, que é uma boa notícia, glória a Deus. No versículo 11, Paulo ele continua dizendo assim, olha, assim foram alguns de vocês. Todos aqueles pecados que ele diz assim, foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, aleluia.
Nesse trecho aqui, o que salta aos nossos olhos é essa informação que ele dá. Assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Todos esses pecados. Então, Paulo ele está escrevendo aqui para uma comunidade cristã. Ele cita um monte de pecados que ele diz que não vão herdar o reino de Deus. E para essa comunidade cristã, ele tem a ousadia de dizer: vocês foram assim. Ele está dizendo, sabe o quê? Que naquela igreja, sentado ali naqueles bancos, haviam ex-perversos, haviam ex-imorais, ex-idólatras, ex-homossexuais, ex-ladrões, ex-avarentos, ex-alcoólatras, ex-caluniadores, ex-trapaceiros. Assim foram alguns de vocês. Imagine, irmão, você está sentado sábado após sábado no meio de uma turma dessa. Já pensou? Você está na igreja, os seus filhos crescendo no meio de uma gente assim. Já pensou você receber na sua casa regularmente pessoas dessa estirpe, pessoas desse time? Então aqui a gente tem algumas notícias que talvez elas nos deixarão ainda mais chocados. A primeira notícia é que quando você está sentado no banco da igreja, está transmitindo a live? Não? Eita, posso falar então, hein? Agora vai. Estou brincando, irmãos. Mas quando você está sentado no banco de uma igreja, seja aqui em Paulínia, seja em Americana, seja em Campinas, eu e você está sentado justamente no meio de um bando de gente assim, como Paulo menciona. Quando você se assenta no banco de qualquer igreja que seja, você está sentado entre ex-perversos, você está sentado entre ex-imorais, você está sentado entre ex-idólatras, entre ex-homossexuais. Quando nós nos assentamos no banco de uma igreja, nos assentamos ao lado de ex-alcoólatras, ex-caluniadores, nós nos assentamos ao lado de ex-trapaceiros. E se você conseguir dar uma olhada na sua volta, olhar para o lado aí, você vai estar vendo um ex alguma coisa. Então, quando a gente senta na igreja, a gente começa a olhar uns para os outros, nós vamos inevitavelmente ver um ex. Alguma coisa disso aqui que o apóstolo Paulo ele está mencionando. Cada um das pessoas que se assentam nos bancos das igrejas são um ex alguma coisa. Mas tem uma segunda notícia, e ela ainda é mais chocante. Eu e você somos um desse ex. Sabia? Então a gente olha para o lado e vê um ex alguma coisa. Mas eu também sou um ex alguma coisa. E esse ex alguma coisa, essas mesmas situações, um ex perverso, talvez alguns de nós, ex imorais, ex alcoólatras, ex viciados, ex idólatras, ex ladrões. Nós somos esses ex. É ou não é? Você era perfeito antes de conhecer a Jesus? Você tinha aquela vida assim plena antes de conhecer a Jesus? Ou ele não te libertou da idolatria, do pecado, do álcool, das drogas, da vaidade, da soberba, da arrogância, do orgulho? Nós somos esse ex. Nós fomos libertos por ele, entre tantas outras coisas que a gente possa imaginar. Então, o que nos qualifica para estarmos sentados no banco de uma igreja não é o nosso currículo anterior. Olha, eu estou aqui porque... Uma vez eu ouvi um menino, rapaz brincando assim, Deus me salvou de pouca coisa. Sou filho de pastor, não tinha muito pecado, né? E brincou, né? Imagina, né? Mas todos nós temos. Se nasceu na igreja, cresceu na igreja ou não, se veio para a igreja com 50, 60, 80 anos, todos precisam se render a Jesus Cristo. Então, nós somos ex alguma coisa. Mas tem uma terceira notícia que talvez vai chocar ainda mais. Sabe qual é a terceira notícia que vai chocar ainda mais? Essa é a mais complicada de todas. Alguns daqueles que estão sentados nas igrejas não são tão ex assim. Não são tão ex assim. Eles estão praticando ainda. Estão praticando ainda.
Todos esses pecados são perversos, são imorais, são idólatras, são homossexuais, confessos ou não, são ladrões. Alguns dos que estão sentados nos bancos das igrejas são avarentos, são alcoólatras, são trapaceiros, são caluniadores. Algumas pessoas que estão sentados nos bancos das igrejas não são ex, outros até são, mas assim, vez por outra tem uma recaída, vez por outra dá uma vacilada, outros estão até que lutando contra, mas não conseguiu e vive ainda nessas práticas. Um exemplo bem clássico disso é aquela história que eu acredito que você já ouviu. Vou só lembrar rapidinho. Conta-se que 3 cristãos, né? Eles se reuniram para ter uma vida melhor com Deus. E aí um disse assim, vamos fazer um momento de confissão de pecado para a gente melhorar a nossa vida com Deus, vamos confessar uns aos outros, diz na Bíblia, e a gente ora uns pelos outros. Aí eles falaram, não, ok. Aí o primeiro falou assim, olha, o meu problema é com dinheiro, eu tenho problema com dinheiro. Já roubei a empresa onde eu trabalho, eu já roubei até dinheiro da minha sogra. Na igreja sentado, já vi que o irmão largou um envelopinho de dízimo ali, eu peguei. Eu não devolvo os meus dízimos, meu problema é dinheiro. Orem por mim. Aí todos consternados ali, né? Aí o segundo falou, olha, eu não tenho problema com dinheiro, mas o meu problema é mulher. É o sexo oposto. Não posso ver uma mulher, já traí minha mulher algumas vezes com colegas minhas do trabalho. Se ela descobrir, meu casamento vai por água abaixo. Que a igreja vai pensar de mim, o que o pastor, os irmãos vão pensar de mim se isso vier à tona. Orem por mim. Aí chegou o terceiro lá, né? Ele, olha, eu não tenho problema com o dinheiro, eu não tenho problema com o sexo oposto. O meu problema é a língua. Eu sou um fofoqueiro. Eu não consigo guardar segredo. Então, orem por nós. Orem por nós. Coitado dos outros. Então, como nós temos dificuldade, irmãos, para reconhecer isso, para reconhecer a matéria-prima usada por Deus para construir aquilo que se chama igreja. Deus fez a igreja com pessoas imperfeitas, com pessoas como nós. Então, em termos de santidade, justiça, moralidade, virtudes, nós não temos condições por nós mesmos. Se nós estamos aqui, é a graça de Deus na nossa vida, amém? Basta olhar para exemplos que Deus ele forma ao seu povo. Abraão, por exemplo, entregou a própria esposa a outro homem por medo de ser morto. A gente pega o exemplo de Jacó, que passou a vida trapaceando pessoas. O próprio Davi, um rei com talento musical, mas um péssimo pai, um péssimo esposo. Quando olhamos para os discípulos de Jesus, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, era alguém envolvido em corrupção. Simão, o zelote, ele era um zelote, ele fazia parte de uma gangue que matava os outros. A gente olha para Pedro, um homem simples, mas impetuoso, inconstante, com muitos altos e baixos. É essa matéria-prima que Deus usa ao longo da história para fazer a igreja. Inclusive eu, inclusive você. Amém? Terceiro e último lugar para nós finalizarmos. É uma excelente notícia ainda no versículo 11. Essa excelente notícia para nós aqui é importante. Olha só, assim foram alguns de vocês, mas ele continua dizendo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Então nós fomos assim
Mas agora ele diz algumas verdades importantes para nós. Ele diz: vocês foram lavados, glórias a Deus, amém? Lavados, aquela mesma ideia de pegar uma roupa suja ou um utensílio muito usado e lavar, limpar. Isso nos aconteceu através do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Fomos lavados, nós éramos assim, mas fomos lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Um outro verbo aqui que ele usa no versículo 11 é o santificar. Não fomos apenas lavados, fomos santificados. Santificados quer dizer fomos separados para ser usados por Deus. Quando o templo foi construído, o tabernáculo foi construído, o ouro, a madeira, a prata, o bronze, o cobre era comum ali da época. O que fazia a diferença era o fato deles terem sido separados para serem usados para Deus e por Deus. Nós fomos santificados. Mas ele continua dizendo, terceiro verbo aqui, nós fomos justificados, ou seja, nós não tínhamos condições de pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus entregou a sua vida e fomos justificados. Isso é um termo jurídico. Alguém fazia um crime e ia preso. Quando ele pagava por aquele crime, vinha um carimbo no seu prontuário. Ele pecou, ele fez isso, transgrediu, mas está justificado. Assim é na nossa vida espiritual. Temos uma lista com os nossos pecados, mas o sangue de Jesus nos justifica. Glórias a Deus. Então, nossos erros, os nossos pecados para com Deus e para com o próximo, eles foram apagados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a excelente notícia. Nós não temos condições por nós de estarmos na presença dele, mas Jesus, ele pagou um preço glorioso e por isso nós estamos aqui e por isso somos igreja, justificados. E aí, nós concluímos lembrando que se tudo isso é verdade, nós precisamos de algumas disposições na nossa vida. A primeira delas é que tenhamos maior humildade na visão que temos de nós mesmos. Então, se eu não tenho méritos, eu preciso de maior humildade na visão que eu tenho de mim mesmo. Olhar para mim com humildade, isso é importante, porque nós fomos lavados, santificados e justificados. Foi feita essa ação em nós, não fui eu que fiz, foi a ação do Espírito Santo de Deus em mim. O Philip Yancey, mais uma vez, ele escreve assim: tinha uma reação instintiva contra qualquer coisa que cheirava hipocrisia na igreja. Até que um dia surgiu uma pergunta: com que a igreja iria parecer se todos os membros fossem como eu? Então ele via alguma hipocrisia na igreja, ele já se afastava, mas um dia ele faz essa pergunta: o que a igreja seria se todos fossem parecidos como eu? Então a gente precisa ter humildade, não só para apontar os erros dos outros, mas ver que eu também erro, que eu também peco, que eu também falho. Então, uma visão um pouquinho mais abaixo daquilo que a gente tem de nós mesmos. Essa é uma disposição. A outra disposição, os nossos relacionamentos precisam ser mais graciosos. Relacionamentos com base na graça. Apenas duas coisas são capazes de transformar o ser humano: a queda e a graça. A queda desvirtuou o homem. A graça de Deus veio para nos colocar novamente no lugar, para colocarmos novamente na presença dele. Mas essa graça oferecida por Deus, ela custou o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Então, a nossa marca como povo de Deus deve ser a graça, favor imerecido, colocar-se no lugar do outro, isso nos nossos relacionamentos. E por fim, terceira disposição, um maior compromisso no cuidado mútuo. Várias vezes nas suas cartas, o apóstolo Paulo ele usa a expressão uns aos outros, aconselhando uns aos outros, cuidando uns dos outros, repreendendo uns aos outros, e tudo isso em nome da verdade e em nome do amor. Todas as coisas que se faz no cuidado mútuo deve ter como base a verdade e o amor. Porque
Em nome da verdade, jamais podemos deixar faltar o amor. E em nome do amor, jamais podemos deixar faltar a verdade. Nós vamos orar e nós vamos pedir que Deus, o Senhor, Ele nos ensine a viver desse modo, a glorificá-lo. Deus nos ama o bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus e na sequência nós vamos falar com Ele em oração. Posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder sublime. Ver
posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos orar nesse momento, vamos nos colocar diante dele, na presença desse Deus glorioso. Amém? Nós, entendendo a verdade que acabamos de falar, nós precisamos nos colocar de joelhos na presença de Deus e pedir: Senhor, ajuda-me em nome de Jesus a ter uma maior humildade na visão que eu tenho de mim mesmo. Vamos fazer isso? Vamos pedir: Senhor, sabe por que eu vejo problema em todo mundo, vejo problema na igreja? Porque eu acho que eu sou bom demais para estar no meio da igreja. É grande realidade, nua e crua. Quando nós achamos bom demais, nós vamos ver problema em todo lugar, em todo lugar. Nada vai estar bom para a gente. Então a gente precisa pedir essa disposição a relacionamentos mais graciosos. Vamos pedir que Deus nos dê condições de tratarmos uns aos outros com graça, não com juízo só, não com dedos apontados só, mas com graça. Vamos orar e vamos pedir para Deus, o Senhor, nos ajudar a ter disposição para lidar melhor com relação um ao outro, cuidar um ao outro, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos pedir isso, vamos entender que, de fato, no DNA da igreja, ela foi criada com homens e mulheres imperfeitos. Então, nessa terra, nunca vamos encontrar uma igreja perfeita. Isso não quer dizer que a gente deve se conformar ou está tudo bom, é assim mesmo, não. Nós precisamos avançar, prosseguirmos para o alvo, mas entendendo que, de fato, nós não somos aqui perfeitos. Então, que Deus nos dê graça de ver quem realmente somos, de termos relacionamentos graciosos e de cuidarmos uns dos outros. Se vê alguém que está indo por um caminho errado, que vai lá no fim ser um caminho de morte, a gente precisa, com amor e com verdade, orientá-lo. Amém? Vamos pedir para Deus isso? Se possível, dobrar o seu joelho e vamos falar com Ele. Senhor, obrigado, meu Deus, meu Pai, pelos momentos que nós passamos aqui na Tua presença nesta manhã. Nós Te glorificamos e enaltecemos ao Teu nome, reconhecendo que a Tua igreja, a igreja que o Senhor instituiu e formou, não é uma comunidade de santos perfeitos, mas é uma comunidade de santos em Cristo, de pessoas que foram santificadas em Cristo Jesus, mas que estão em processo ainda. Pessoas que têm falhas, algumas falhas morais, algumas falhas no falar, no sentir, no proceder. Meu Deus, mas todas essas pessoas, quando se rendem a Ti, quando Te recebem como Senhor e Salvador e passam a fazer parte da Tua igreja, entram nesse processo de transformação. Não é um processo único, não é um processo imediato, é um processo para toda a vida, a santificação. Por isso, em nome de Jesus, ajuda o teu filho, a tua filha, que passa por essas dificuldades mencionadas por Paulo no trecho que estudamos hoje, que estão sendo vencidos pelo pecado. Dá vitória contra o pecado, meu Deus, em nome de Jesus, dá vitória contra o pecado e força para se viver uma vida de santidade. Abençoa a nós como igreja a entendermos essa verdade que o Senhor nos trouxe através da Tua palavra nesta manhã. E que possamos, com a Tua graça, entender o DNA da igreja, entender a formação da igreja e saber que nós somos parte dela, nós fazemos parte dela. Também trazemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, mas é aqui que o Senhor nos quer, é aqui que precisamos estar, porque aqui nós somos tratados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo e ajudados uns pelos outros. Faz, meu Deus, da Tua igreja aqui em Paulínia essa comunidade, aonde nós possamos olhar uns para os outros com um olhar de graça. Faz de nós essa comunidade, aonde nós possamos olhar para nós mesmos com humildade
e ver quem realmente somos, e não nos julgarmos ou sentirmos melhor do que ninguém, em nome de Jesus. Faz de nós aqui em Paulínia essa comunidade, meu Deus, aonde as dificuldades de um passam a ser as dificuldades do outro, as alegrias de um, as alegrias de todos. Faz de nós, em nome de Jesus, uma igreja que, apesar de ter o seu DNA falho, mas que tem essa visão em um Deus perfeito, que tenha como alvo a santidade de Deus, e que nós possamos a cada dia buscar te agradar, em nome de Jesus, que possamos ativar na nossa vida pessoal, na nossa igreja como um coletivo, o modo missão, em nome de Jesus. Faz-nos compreender quem somos, e apesar de quem somos, o poder glorioso que o Senhor coloca em nós, tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, em nome de Jesus. Pai, oramos também pela diaconisa Elza, pedindo a tua bênção sobre a recuperação da tua filha. Estende tuas mãos, manifesta o teu poder, Deus, abençoando a tua filha. Oramos pela irmã Marli também, pedindo que o Senhor a abençoe, restaurando fisicamente. Oramos pelo irmão João. Abençoa esses teus filhos que necessitam da tua cura, do milagre, do toque do Senhor em sua vida. Colocamos todos os demais que encontram-se enfermos, doentes, aqueles que estão afastados, desviados dos teus caminhos. Traz de volta a tua presença. Abençoa os que passam por lutas na sua vida profissional, material, financeira. Oramos, Deus, colocando todas as nossas necessidades diante de Ti, porque para onde iríamos nós? Só o Senhor tem poder para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Em Teu nome nós oramos. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Nós assim chegamos ao final do nosso culto, agradecidos ao Senhor. Amém? Que Ele derrame da bênção e graça sobre a vida de cada um de nós. Aquele segundo slide está fácil aí, Mateus, Felipe? Para a gente só finalizar aqui, 3 minutinhos. Hoje nós